Senhor, eu concordo com essa oração e te peço em nome de Jesus que pare nesse local uma unção de comunicação, de entendimento, de aceitação, para que a palavra aqui ministrada, Pai, possa trazer transformação e aproximação cada vez mais de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, o livro de Levítico, capítulo 19, os versículos 16 e 17. Não propagarás mexericos no meio do povo. Não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu, o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração, mas repreenderás a teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu, o Senhor. Amados, este imperativo, eu, o Senhor, não deixa margem para especulação. Deus é o Senhor. Ele é o dono das pessoas e das coisas. Não há criatura nos céus, na terra, nem em qualquer lugar que possa contestar a autoridade e singularidade desta verdade. O salmista diz, Salmo 24, a terra pertence ao Senhor. Tudo o que há no mundo, gente, animais, plantas, tudo, enfim, pertence a Ele. Portanto, o que Deus diz é lei. E lei não se discute, se obedece. Ou então, arca com as consequências negativas dessa desobediência, as sanções previstas na lei. Como diz o Código, o homem não quebra a lei é quem quebra o homem. Quando o povo de Israel saiu do Egito e encontrou dificuldades no deserto, entre todo aquele povo, em uma análise carnal, a única pessoa que tinha motivos para murmurar era Moisés. Moisés era príncipe, morava em palácios, tinha servos, mordomias e privilégios. Os israelitas eram escravos, moravam em casebres, tinham os direitos limitados e recebiam sobras. A diferença social entre eles é a mesma existente entre um príncipe e um escravo em qualquer parte. O primeiro tem direitos, o segundo deveres. O escravo serve, o príncipe é servido. Na ótica humana, Moisés tinha motivos para reclamar. O povo não tinha. Entretanto, Moisés
nunca reclamou, murmurou, sentiu saudades do Egito, nem falta dos privilégios que tinha lá. Mas o povo encontrou motivos para murmurar. Sentir saudades do Egito e falta das sobras que recebia. O porquê desta inversão de valores? Por que isto? A resposta mais sensata que eu encontrei foi: Israel não conhecia Deus. Eles não tinham tido um encontro real. Eles conheciam Deus de ouvir falar. Moisés era diferente porque tinha tido uma relação pessoal e frontal com Deus. Quando conhecemos Deus apenas de ouvir falar, temos restrições, a ponto de julgá-lo ou corrigi-lo, dizendo: por que Deus permitiu isto? Por que Deus fez isto? Por que Deus... Você já fez esse tipo de indagação? Eu penso que já. E se fez, saiba que ainda há tempo de pegar o caminho de volta, procurando a graça, através do arrependimento. E aí, no lugar onde você está, sentado mesmo, feche os olhos, mas abra o coração. Peça ajuda ao Espírito Santo. Confesse o seu erro. Peça perdão. E tome posse da graça. Amados, quando, como Moisés, o conhecemos pessoalmente, tudo muda. O ego é anulado e o espírito brota. Aonde quer que você vá, há um pecador. Você não precisa esquadrinhar a terra, nem atravessar o oceano para encontrar um pecador. É muito comum você encontra na rua, nas casas de qualquer cidade ou lugarejo. Eles são muito comuns. E foi por causa de cada um deles que Jesus morreu. E eu pergunto a você, Jesus foi capaz de morrer pelo pecador. E você é capaz de fazer o quê? Reflita sobre isso. Porque a resposta vai mostrar quem é o seu mestre. A resposta vai mostrar se você está seguindo os passos de Jesus. Eu vou ajudar a você encontrar a resposta.
Você está usando a língua para evangelizar ou para fofocar? Para exortar, ajudar ou para desanimar? Você usa suas palavras para edificar a você mesmo e aos outros ou para destruir? Você faz ideia do poder que tem as palavras que saem da sua boca? Vejam o que o salmista diz, o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Com esse poder, temos a capacidade de fazer um grande bem ou um grande mal. Um grande benefício ou um grande prejuízo. Nós podemos usar esse poder para a morte e destruição ou para a vida e salvação. Nós podemos falar em doenças, em enfermidades, em acidentes, em guerras, em discórdias, em confusão, ou podemos falar em vida, em alegria, em comunhão, em paz. A escolha é nossa. Veja o que diz Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semear para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não se iludam. Palavras são sementes. E ceifaremos, comeremos do fruto da nossa língua. Se nós semearmos para a carne, vamos ceifar carnalidades. Cobiça, corrupção, confusão, intriga. Se nós semearmos para o Espírito, do Espírito vamos colher vida, alegria, paz, comunhão, harmonia e muita abundância. Se há uma área, olha, presta atenção a isto. Se há uma área que precisa ser disciplinada e que precisamos ter domínio próprio, é na escolha das nossas palavras.
Veja o que diz Tiago, capítulo 3, versículo 2. Todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Algumas pessoas pensam que não tem problema nenhum em falar demais, desde que não prejudique aos outros. Mas a Bíblia diz que falar demais tem problemas e que nós precisamos aprender a ficar quietos e ouvir. Eu confesso que eu pensava que tagarelice era uma questão de temperamento. Não percebia que a tagarelice estava recheada de fofoca, de julgamento e condenação para os outros. Embora eu nunca tenha gostado de fofoca, eu pensava que fofoca era simplesmente conversa de comadres. Coisa de quem não tem o que fazer. E ocupava o tempo falando na vida dos outros. Eu achava que não tinha importância, porque não era importante. Eu não sabia que a fofoca desagrada a Deus e é pecado. Não entendia a gravidade de, com a mesma boca que nós usamos para bendizer e louvar a Deus, usamos para julgar, amaldiçoar, condenar o próximo, que assim como nós, foi feito à semelhança de Deus. Amados, precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Precisamos ter os ouvidos afinados com Deus, estar prontos para ouvir e tardios para falar. Olha, se você selecionar as espécies humanas mais decadentes, não importa a raça, o sexo, nem as posses. Também não importa o tipo de pecado que cometeu ou que está cometendo. Ainda existe esperança para eles. Porque Jesus veio para levar e salvar pecadores. Aí você diz, mas é isso mesmo, não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque foi assim que ele decidiu usar a autoridade dele. É uma decisão dele. É assim que ele demonstra o amor dele. É preciso a pessoa estar afogada no engano, para não perceber as consequências negativas de criticar
glorificar aquele que Deus resgatou com o sangue do seu próprio Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A motivação de Jesus se fazer homem e habitar entre nós foi para nos ensinar a amar ao próximo. A mensagem de Deus é o amor. E a motivação do seu Filho é a salvação. A fofoca agride este princípio, porque discrimina, julgando e condenando o alvo desse amor e a motivação do resgate e da salvação. O texto em Levítico, que nós começamos lendo, diz: não propagarás mexericos no meio do povo. Levítico 19, 16. A fofoca é a característica do mexeriqueiro. Todo mexeriqueiro é difamador. É culpado por julgar os outros e espalhar a crítica. A fofoca emite um veneno triplo. Primeiro, prejudica o próprio fofoqueiro. Depois, prejudica aquele que ouve a fofoca. E também prejudica a pessoa que é objeto do que foi dito. Isto sempre vai acontecer, independente se o motivo da fofoca seja verdadeiro ou falso. É por isso que a palavra de Deus proíbe a propagação do mexerico. Quando difamamos alguém, estamos permitindo que o diabo use a nossa boca. Ou melhor, estamos emprestando a nossa boca ao diabo. Quando você ouve algo sobre outra pessoa, mesmo que não acredite, isso contamina o seu espírito. E da próxima vez que você o encontrar, vai olhá-lo de um jeito diferente. Amados, a reputação é algo precioso. É o resultado da avaliação e julgamento do indivíduo. E todos nós devemos vigiar para não passar pela vergonha de ajudar o diabo a desonrar os outros, que são indivíduos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, eu sei que às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar a Deus, quando ao redor parece que todos preferem a murmuração, as queixas e todo tipo de negativismo. Infelizmente, a glória de alguns é humilhar ao próximo.
É o único meio que encontram para se destacar. A fofoca é uma arma terrível na boca de pessoas frustradas e invejosas. A Bíblia nos conta que os filhos sábios de Noé colocaram uma manta sobre o pai, cobriram. O filho tolo divulgou com alegria o ocorrido, expondo o pai ao ridículo, e recebeu uma terrível maldição. Todos nós temos dias difíceis e precisamos da compreensão e do silêncio dos nossos irmãos. É preciso que tenhamos uma regra geral, que é um compromisso. Não fale mal de homem algum. A Bíblia nos ensina a censurar o pecado e orientar o pecador. Não confunda isto com apontar o dedo para as fraquezas e falhas dos outros. Não podemos e não devemos compactuar com a situação pecaminosa dos nossos amigos, nos tornando coparticipantes do seu mal. Não é isso que eu estou dizendo. O pecado precisa ser confrontado. A exortação é necessária, mas deve ser feita face a face e nunca cochichando pelas costas. Este procedimento, sendo sincero, humano, ele retrata o espírito cristão. E sob a bênção de Deus é útil. Milhares têm sido salvos por confrontos sábios, sinceros, firmes, mas feitos no momento certo. Eu estou terminando, mas ainda preciso dizer algo a vocês. Acompanhe isso, por favor. Saiba que você tem o poder de fazer alguma coisa pelo futuro. O seu e o de outras pessoas. E este poder está bem abaixo do seu nariz. Reflita nisto. E como o salmista clame: Senhor, ponha um anjo de guarda na minha boca. Eu oro para que essas palavras sarem o seu coração e libere palavras de santificação para a sua boca, e que nunca haja divisão na sua casa e seus relacionamentos sejam consolidados na verdade. E que você participe desta ceia, determinado a ser praticante da palavra e não apenas ouvinte. Fofoca, nunca mais. E se você concorda, digam amém.